Peça inicial. Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja conosco e possamos abrir o nosso coração, o espírito imortal que somos, para que Jesus possa atuar em nós, derramando as suas bênçãos de amor, de luz e de fé em cada um de nós. Mestre querido, como nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesse momento, em teu santo nome, para estudar um pouco os teus ensinamentos no teu Evangelho, divino Pastor. Sê conosco, Senhor. Penetra na nossa essência espiritual, no nosso inconsciente profundo, registrando as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua compaixão, nos proporcionando mais saúde espiritual, fé, esperança e caridade, para que possamos continuar trilhando os nossos caminhos rumo à evolução, rumo à luz, rumo à felicidade que todos nós almejamos. Agradecemos aos queridos amigos espirituais que ora se encontram aqui, os nossos anjos guardiães, que também intercedem a Ti, Senhor Jesus, e a Deus nosso Pai, para que possamos ter saúde física e espiritual, saúde espiritual e, consequentemente, saúde física. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz e o amor do Cristo Jesus nos ampare, nos ilumine, nos envolva. A Casa Espírita é, antes de mais nada, um ponto de apoio, um oásis de luz, né? Nós estamos aqui para sermos acolhidos, e graças a Deus somos acolhidos. É uma prova do amor de Deus, células como essa e como tantas outras, também de outros núcleos religiosos que existem na face da Terra, para que a gente possa vir para recarregar as nossas energias, recarregar as nossas baterias, nos abrir. Às vezes, tão difícil é a gente abrir algum espaço na vida da gente para o nosso projeto espiritual, para a nossa vida espiritual, né? Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, nós nos preocupamos com os afazeres do dia a dia, com os nossos problemas que todos nós temos, e cada vez mais nós deixamos para trás esse espaço necessário, que é essa ligação nossa com Deus, com a espiritualidade, com tudo que existe de bom. O homem ainda vai despertar para isso, nós precisamos despertar para isso, para colocar na nossa vida um espaço para nos encontrarmos com Deus, com a espiritualidade, seja em que religião for, mas que esse momento ele seja priorizado. Quando isso começar a acontecer, o mundo começa a melhorar. Primeiro o nosso mundo íntimo, o nosso coração, depois isso se espalha e transforma o mundo mesmo como um todo. A transformação do mundo, a transição planetária, que a gente tanto fala na Casa Espírita, ela começa primeiro dentro de nós. Ela começa, às vezes, por pequenas atitudes. Nós nos preocupamos, às vezes, a gente faz tudo, não falta, não deixa de ir para o trabalho, não deixa de ir para a academia, às vezes, mas deixa em segundo plano essa nossa ligação com Deus. Então vamos aproveitar o espaço de hoje para a gente levar o pensamento, fazer essa ligação com Deus, com os espíritos superiores,
com os nossos anjos da guarda, qualquer nome que a gente possa dar. E receber deles também essa troca. Quando a gente vem para cá, nós somos aconselhados pelos nossos mentores, pelos nossos guias espirituais. A gente assiste a palestra junto com eles. Eles vão aproveitando e vão lançando no nosso pensamento aquilo que a gente precisava pensar, que a gente tem necessidade de voltar o nosso pensamento para isso. Então, que Deus, que eles nos iluminem no trabalho de hoje. Tá bom? Vamos ver aqui o que aqui. Pessoal, nós estamos trabalhando com esse livro, Pensamento e Vida, né? Ele é uma psicografia do Chico Xavier e é editado pelo Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida. Certo? Centro Espírita Boa Nova, Consciência Iluminada. E hoje nós vamos falar sobre humildade. Capítulo 24, humildade. O bom da gente ser o facilitador, né, Edson, é que nós temos que ler. E quando a gente faz isso, nós já começamos a colher os frutos dessa leitura quando a gente está preparando esse trabalho. A gente já vai vendo, aquilo já vai nos chamando a atenção, já vai nos cobrando a consciência, nos cobra muita consciência, qualquer trabalho desse que a gente faça. Então a gente quer dividir com vocês hoje o que a gente conseguiu, né, aqui no Pensamento e Vida. Esse texto, Emmanuel vai começar dizendo o quê? A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza. Olha aí que interessante. Ele já começa dizendo que a humildade é uma força divina. Nós somos tão pouco humildes, né? Nós nos afastamos tanto da humildade. E a humildade é isso, ela é uma força divina. Reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza. Então, a humildade, que é uma força de Deus, ela se reflete na natureza. E nós temos essa dificuldade de refletir a humildade de Deus. Olha que nem a condição de humildes nós temos, né? O que é que reflete? O que reflete é o que não tem luz, né? Ele recebe aquilo e repassa. Ele só retransmite aquilo que ele recebeu. Um espelho, ele não tem luz própria. Eu tenho que jogar a luz nele e ele reflete essa luz, né? Então ele está dizendo isso, que a humildade é uma força divina. E ela reflete-se em todos os domínios da natureza. E por que não reflete em nós? Por que nós temos a dificuldade até de refletir a humildade? Não é nem de possuir essa humildade, né? Não está falando nem desse possuir, está falando desse refletir. De repassar aquilo que chega até nós. A cobrança ainda é menor, né, Edson, do que se ela fosse minha. Eu não preciso ter essa luz. Se eu pelo menos refletir, já comecei a andar, já é alguma coisa. E nós temos essa dificuldade, mas a natureza faz isso, né? Os quais expressam efetivamente o trono de Deus, olha que imagem simbólica, o trono de Deus, patrocinando, ou seja, promovendo o progresso e a renovação. Então a natureza, ela reflete essa luz divina que é a humildade de Deus, e ela se renova. E olha o quanto a natureza se renova. A gente vê às vezes uma árvore que o pessoal vai lá, taca o machado, corta ela no meio, fica só o toco. A gente vai lá e diz, meu Deus, morreu. Depois você passa, você vê que começou a brotar ali uma coisinha e ali ela renasce, né? Sem revolta. O interessante é isso. Todas as vezes que nós somos tolhidos, todas as vezes que nós somos cortados, todas as vezes que nós recebemos um não, nós nos revoltamos. E a natureza não faz isso. Ela se doa e recomeça, né? Então, expressa efetivamente o trono de Deus, patrocinando, ou seja, promovendo sempre o progresso e a renovação. Aí aqui ele traz uma linguagem bem poética, que eu achei muito legal. Ó. Magnificente o sol, cada dia oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. Ou seja, o sol nasce para todos. O sol beija, vamos dizer assim, oscula, né? Beija a cada dia a face do pântano, né? Sem chamar contra o insulto da lama.
Então ele não se importa se existe a podridão da lama. Ele vai lá e ilumina. A gente ouve sempre aquela história, o sol nasce para todos. E é uma grande verdade, para os bons e para os maus. Independente dessa postura, Deus está nos presenteando e mostrando a humildade da natureza, desse sol que sempre brilha para todos, sem distinção. Né? Não tem aqueles desenhos animados que tem aquela pessoa que é tão maledicente que ele sai andando e a chuva todo tempo atrás dele, né? Nuvenzinha. Já pensou se isso, a natureza se fizesse isso com... A gente estava ferrado, né? Estava acabado. Se a natureza fizesse essa distinção. Então eu acho muito essa linguagem muito poética de Emmanuel. Magnificante o sol a cada dia, oscura a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Então a flor sem alarde, sem chamar atenção, sem gritar, ela perfuma. De manhãzinha ela dá lá aquele perfume. Né? A gente faz o mínimo e a gente quer divulgação. Hoje, cada dia mais a gente quer divulgação, né? Que bom que nos vejam. Precisa que as pessoas nos vejam fazendo o bem. O Alessandro falou isso aqui da última vez. Nós temos uma dificuldade danada de fazer o bem e não precisar mostrar. Então ele está dizendo isso, que a flor ela faz isso. Ela, sem alarde, incensa, né? Solta o perfume, a glória do céu. Filtrando na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. Então a água ela é filtrada passando pela rocha, pela aspereza, pelo aquilo que é grosso, pelo aquilo que arranha, né? E ela se torna o quê? Mais pura, mais leve, mais doce, mais suave. Também é mais um exemplo que a natureza não se revolta, pelo contrário, ela humildemente se doa, né? E em seguida, as grandes calamidades, a concha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Depois de uma grande destruição, a natureza vai se renovar. Vai nascer ali primeiro a erva, né? Depois vai, quando você menos esperar, em um espaço que houve uma grande destruição, está se formando ali, se duvidar, uma nova floresta. Se você deixar isso, vai acontecer. Outro dia eu vi uma reportagem muito interessante no Globo Repórter falando sobre isso. Sobre áreas que foram totalmente devastadas. Tinha até a história de uma senhora que ela era da Petrobras, engenheira da Petrobras. Aí a Cássio, a filha dela desencarnou. E a filha dela tinha essa pretensão de fazer um trabalho desse jeito. O que ela fez? Ela e o esposo dela, depois que se aposentaram, compraram uma terra lá, uma região, não sei se você viu isso, e começaram a replantar. E estava a floresta a coisa mais linda do mundo. Eu até falei isso para a Madalena, olha que interessante. Foi preciso a filha dela desencarnar para que nascesse uma floresta. Olha que interessante, o quanto Deus, a espiritualidade, ela é inteligente. Do sofrimento da perca de um filho, nasceu uma floresta, todinha, ó, uma floresta. E essa floresta surgiu de uma dor. Né? Foi preciso que a filha dela desencarnasse, morresse, para que os pais resolvessem tocar esse negócio. Talvez se isso não tivesse ocorrido, a floresta nunca tivesse voltado a renascer. Né? A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Olha aí, a nossa carência de humildade, pessoal, é uma prova do quanto nós somos pequenos. E a gente se acha grande demais, rapaz. A gente se acha muito importante. A maioria das situações em que nós entramos em atrito é falta de humildade. Nós nos sentimos, às vezes, destratados, nós nos sentimos humilhados por coisas imensamente pequenas. Se a gente fosse parar depois para pensar, a gente ia ver que não existia motivo para tanto. Como é que pode dizer? Qualquer coisa me atinge. E isso ocorre, eu me milindro, essa palavra que é muito usada dentro do movimento espírita, né? Eu me milindro por muito pouco. Qualquer coisa é suficiente para me ficar com raiva, para me revoltar, para me sentir destratado. Falta de humildade. Então, Emmanuel diz isso, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. E se nós formos nos comparar com o universo, Toninho, aí é que o negócio fica difícil.
que nós somos diante do universo, do todo? E mesmo assim, eu ainda acho, né, que eu sou grandioso. E olhe que ele ainda colaborou muito conosco dizendo isso, viu? Se a gente estiver na condição de verme diante do universo, nós já estamos bem, né? Já estaríamos bem. Voltando. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana qual doentio esquistamento. Eu fui pesquisar. Esquistamento é um cisto de sentimentos. Pessoal, o que é um cisto? O cisto é quando você toma uma pancada, né? Quando você tem uma ferida, vamos dizer assim, e o corpo, para te proteger, ele cria em torno disso aí uma proteção, vamos dizer assim, aí fica aquele negócio duro. Ali no meio, sarou por cima, aparentemente você acha que sarou, mas o corpo só pegou aquele pedaço que estava doente, né? Que estava às vezes com pulso, estava ali, e protegeu para que não fosse para o restante do corpo. Mas aqui dali precisa ser retirado, às vezes até de um modo cirúrgico. Por quê? Porque criou-se ali, né, um corpo estranho, purulento às vezes, que fica ali guardado, separado, mas ainda está ali, precisa estar ali. Então ele diz isso: surge na alma humana qual doentio cisto de sentimentos. Quais sejam? O que surge da nossa falta de humildade? O orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Né? Então a falta de humildade termina se transformando nesse tipo de cisto aí: orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade, se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então as brigas, os crimes, tudo isso surge dessa falta de humildade. Uma das nascentes é essa falta de humildade, né? É o querer demais. Outro dia eu estava vendo uma palestra, achando interessante, que o palestrante estava dizendo que o maior problema que nós temos na humildade é o desejo de conforto. O desejo de conforto faz com que a gente viva em busca sempre de algo mais. Né? Ele falou da síndrome, como é, do filho do empregado. Que ele disse: se você compra um celular novo para o seu filho, ele está todo alegre. No dia que ele for na casa do gerente, que ele vê o celular do filho do gerente, o dele já perdeu o encanto, ele já vai querer o celular igual do filho do gerente. Agora, se ele for na casa do patrão, do dono da empresa, ele já não quer mais o celular do filho do gerente, ele já vai querer aquilo que o dono da empresa tem, o filho do dono da empresa tem. Ou seja, ele vai viver sempre em sofrimento, né? Por essa ânsia do conforto. Sem o reflexo da humildade, olha aí, ó, quando nós não temos esse reflexo da humildade, lembre-se que a gente falou que a humildade era de Deus, era um dom divino. Que a humildade se reflete na natureza e nós ainda temos dificuldade de refletir essa humildade. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, o atributo de Deus no reino do eu aqui, dentro de mim. Esse atributo é de Deus. Então, sem que eu consiga ter essa humildade, refletir essa humildade, aí vem um negócio bem pesado aqui, ó. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Aí a gente passa a ser escravo do que a gente acha que tem. Olha o que eu estou dizendo: ser escravo daquilo que eu acho que tenho, daquilo que eu acho que sou. Então é quando a gente entra naquela paranoia do tudo meu. É tudo meu, é o meu relógio, é o meu celular, é o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa. Olha, até o do outro a gente quer ser dono. Então a gente entra a criatura se sente proprietária exclusiva de tudo que isso é. E ainda mais, ó, proprietária exclusiva. Essa exclusividade que nós temos, que nós queremos na propriedade, é que faz com que a gente viva tantas diferenças sociais. O grande problema do nosso Brasil não é falta. Nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo. Quem foi que comeu carne hoje aqui, hein? Não olhe para mim, dona Madalena, que
Eu já sei como é que foi, né? Ou seja, brincadeira, por que diz isso? Porque a gente está tendo dificuldade até para isso, pessoal. Tem lógica uma situação dessa? Que lógica que tem uma situação dessa? E é simplesmente esse sentimento exclusivo disso é meu. E acabou a história. E nós não temos nada. O fato de você morrer, você desencarnar, eu sempre digo isso, desencarnar é uma aventura, como é que eu posso dizer, é muito desafiadora. Porque em um momento eu tenho tudo, momentos depois eu não tenho mais nada. Olha o quanto é difícil para quem tem muito. Olha o quanto isso é difícil para quem se acha muito. Você desencarnou tudo, ficou aqui. O dinheiro que você tem, a posição social que você tem, o poder que você tem, tudo isso, numa fração de segundos, fica aqui. Você chegou no outro lado da vida, você só está com a sua consciência e com tudo aquilo que a cerca. Se os bens que você conquistou aqui foram de um modo honesto, através do trabalho, lá, menos mal. E se você vendeu a alma para conquistar esses bens ou essa posição, como é que você vai ficar quando você chegar no outro lado e você não tiver bem, você não tiver súditos, você não tiver poder nenhum? O que você vai ter às vezes é muita gente para te perseguir e para cobrar por conta de tudo que você praticou aqui para poder angariar aqueles bens. Pois não, Toninho? Isso pode ajudar também, viu? Não é proibido não. Senti, Toninho, Eu sou um médio de sentimentos. Há um tempo atrás, veja bem, quando Dom Fragoso ainda estava encarnado e era bispo aqui em Santa Cruz, eu assisti uma palestra dele, que ele falava que nós não possuímos nada, que nós somos apenas usufrutuários daquilo que a gente acha que é da gente. E eu já era espírito e pensei assim, o Dom Fragoso andou lendo espírito. Rapaz, olha, o Dom Fragoso, Toninho, é um daqueles espíritos elevados que pisaram por aqui e a gente não notou direito, sabe? Dom Fragoso foi isso. Assim, mais ainda o Padre Alfredinho, né? Eu lembro, eu vi um artigo que falava algo interessante, que era o Dom Fragoso falando do Padre Alfredinho, que diz que o Padre Alfredinho foi morar lá nos Postícios, que a gente conhece a história, né? Tinha morrido uma prostituta, ele foi lá, tinham tirado a porta, colocaram para velar o corpo dela em cima, porque nem onde um caixão tinha. Depois que ela foi sepultada, ele pegou, botou a porta de volta no lugar e foi pedir permissão ao Dom Fragoso para viver lá entre elas. Fez uma revolução. Inclusive, tem gente que não sabe do papel que teve o doutor Fernandes nesse processo todo. Porque o Padre Alfredinho convenceu o doutor Fernandes para ir atender as prostitutas. Isso aí foi o maior na cidade. Imagina um médico atendendo essas mulheres. E elas estavam morrendo por doenças simples até, porque não tinha como se tratar, porque ninguém queria nem atendê-las. Aí o que foi que o Dom Fragoso disse, né? Que se sentia muito pequeno diante do Padre Alfredinho. Porque o Padre Alfredinho teve coragem de ir viver com os pobres. E ele não teve coragem de sair do palácio do bispo para viver com os pobres. Não teve coragem de abrir mão da administração da diocese para viver com os pobres. E o Padre Alfredinho tinha feito isso. O que demonstra até uma humildade muito grande, né? Um reconhecimento desse. Seguindo, voltando para a gente poder entender. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura se sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam, que nós sabemos que não é nosso, né? Sob o fascínio de semelhante negação, de achar que a gente é dono de tudo, olha que legal essa. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orragues é esse tipo de açoite aqui, de revolta. Ele se revolta, você passa a se revoltar se alguém tocar nesse assunto. Toque nesse assunto para você ver. Entendeu, Ismélia? Não toque nem nesse assunto. Isso aqui é proibido, principalmente se alguém, revoltada contra todos que lhe inclinam o espírito ao aproveitamento das horas.
Aquele que diz assim, olha, rapaz, a vida não é só ganhar dinheiro, não. Tem gente que não gosta, mas eu dou valor danado àquele tal de Big Brother, sabe? Aí essa semana eu estava assistindo e tem um dos personagens lá que é muito interessante. Quando fala dele ganhar o prêmio, outro dia disse algo interessante, olha, eu não tenho tempo para ficar milionário não, porque eu quero é viver e ser feliz. Achei muito forte isso que ele disse, e ontem houve lá uma certa desavença, e ele disse assim, poxa vida, será que o mundo, olha o que ele disse, será que o mundo é só, como foi que ele disse, o mundo é só lutar, debater, brigar e conquistar, é só ganhar, ganhar, ganhar. Essa visão, quando você vê numa situação daquela, você diz, poxa vida, esse cara é muito diferente. A visão é só ganhar, ganhar. Então, se alguém chega com uma história dessa, de partilhar, de dividir a terra, de fazer com que as pessoas tenham espaço, de viver bem, de comer razoavelmente bem, pelo menos o que produz, que às vezes nem o que você produz você tem acesso. Então, se alguém se levantar, o que ele faz? Puxa o açoite, né? Então, sob o fascínio de semelhante negação, ergue açoites de revolta contra todos que inclinam o espírito ao aproveitamento das horas. Né? Aproveita melhor, rapaz. Como é que tu vai chegar lá do outro lado? Né? É a hora que às vezes você se revolta com a religião. Eu conheço pessoas que se você começar a falar, você falar em espiritismo, a pessoa pula logo bem acolá. Que história é essa, rapaz? Que conversa de sair, aí começa a cobrar logo perfeição, né? Os espíritos é isso, aquilo, outro, por quê? Porque, será que se a gente fosse perfeito, a gente estava aqui, rapaz? Onde é que se eu fosse perfeito, eu estava aqui? Eu estava muito longe daqui. Estar aqui é uma prova do que eu necessito ainda, e muito. Muito mais até daqueles que ouvem. Muito mais. A gente tem noção disso. Então, eu achei interessante isso. Sob o fascínio de semelhante negação, de achar que tudo é meu, minha propriedade é minha, ninguém toca, né? Ele ergue esse açoite contra todos que lhe inclinam o espírito ao aproveitamento das horas. E a gente tinha que aproveitar melhor a reencarnação. Reencarnar está difícil. Não está, Cássio, difícil? A fila lá é muito grande. Então, quando a gente está aqui, tem que aproveitar. Ela disse, não, deixe nós aqui mesmo. E quando você chega lá e precisa vir de novo, né? Isso aí, quando você chegar lá, você vai pedir para vir, não, deixa eu ir lá pagar mais um pouquinho das contas. Possuído pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o desrespeito e a intemperança. É quando você começa a sofrer com tudo isso. Eu vejo muito aquelas pessoas que a gente olha e parece que a pessoa tem tudo. Como é que quem tem tudo sofre, rapaz? Como é? Que sentido faz isso? Você imagina, Ismael, alguém que não tem que se preocupar em nada que ele compra, porque ele tem dinheiro sobrando. Eu me imagino uma situação dessa aí, como seria bom, né? Se tudo que eu quisesse, eu tivesse acesso de material sem muitos problemas. E a gente sabe que tem muita gente que tem muito dinheiro desse jeito. Tem gente que gasta milhões numa bolsa, num sapato, enquanto outros passam fome, mas isso não interessa, ele tem tudo. Né? Como é que uma pessoa dessa sofre? O que faz uma pessoa dessa sofrer nesse planeta? Né? E mesmo assim a alma acolhe facilmente os desesperos, o ciúme, o despeito e a intemperança, né? Que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Ele já disse que isso vai se expressar lá na vida orgânica. Vai virar o quê? Vai virar doença. São os cânceres que aparecem por aí, é a gastrite que a gente tem, né? Outro dia eu vi não sei quem foi o palestrante que eu vi ele falando, foi o De Luca. Ele falando se a gente entendia o que era infarto. Então a gente já tinha pensado para parar o que é infarto. Infarto do coração não é quando você nunca está farto. Você nunca se farta. Está sempre faltando alguma coisa, está sempre correndo atrás de algo. Tem uma hora que o coração não aguenta, ele papoca.
Isso é que ele diz que é infarto. Infarto é aquela pessoa que nunca se farta, né? Então é isso que ele está dizendo, que geram a tensão psíquica, começa lá na mente, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, né? É quando deixa de ser algo só psíquico, só no pensamento, e já deriva lá para a vida orgânica, lá para o corpo, né? E a gente fica cheio de doença. E às vezes a gente precisa ser chamado pela doença para começar a olhar um pouquinho para algo diferente. O pai da Gisele era muito amigo nosso, né? Era não, está no plano espiritual, ainda é, né, Tonho? Mas quando encarnado. E o pai da Gisele adoeceu, né? Ficou doente, vai daquele, vai e volta. E um dia eu encontrei o Pacheco lá numa casa lotérica. Ele já era magro, estava mais magrinho, meio debilitado. E aí, gerência, eu só chamava de gerência, como é que tá, rapaz? Tudo bem? Ele olhou para mim e disse assim, tudo bem, estou vivo. Rapaz, foi meio que me dar uma lapada, sabe? Tudo bem, estou vivo. Ele não disse, ele disse achando graça, brincando, ele não disse como algo para me agravar, mas aquilo ali foi muito pesado. Por quê? Porque nós não valorizamos nem estar encarnado, nem a vida. Quando vem a doença, quando se expressa já no corpo orgânico, é que às vezes a gente começa a ver isso. Quantas e quantas pessoas dariam tudo o que têm para ter a saúde que nós temos, e nós não valorizamos, né? E que nós utilizamos mal o nosso corpo, a nossa mente, e nós entramos em tudo isso aí que a gente está vendo. O quanto nós somos ricos e às vezes não percebemos. E principalmente, pessoal, todo mundo tem o que fez por merecer, muito mais até. A espiritualidade ela é muito boa. Se ela fosse cobrar os débitos que a gente tem de uma lapada só, meu amigo, a dor era grande. Por isso, dona Madalena, que a gente tem que ir e voltar várias vezes, porque a gente tem que pagar em prestações. Do jeito que a gente compra o celular no Magalu, né? Tem que ser em várias prestações, senão a gente não consegue pagar. Pois é. Você vai pedir. Vou pedir a você, Sabia, também está aqui, para colocar a Dona e a Madalena juntas, conversando, debatendo uma semana. Tânia. Vai ser muito bom. Vai ser bom demais. Mas, Toninho, veja o lado bom. Olha, eu já acertei com ela, que na próxima encarnação estou aqui para recebê-la de novo. É? Um espírito tão evoluído como eu, já pensou? Então vamos lá. Possuído pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, as doenças físicas, né? E se exprimem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, né? É o complemento do que eu disse, é quando começa a se expressar no corpo físico tudo aquilo que começou a nascer lá no psiquismo, na mente, no pensamento, né? A ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais, certo? Então, por essa falta de humildade, ela nos leva às vezes à loucura, né? A ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais, relativos a sentimentos, né? Passionais vem de quê, Érico? Mesmo de paixão, das paixões. Paixão doentia, é isso? Então, a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos dolorosos conflitos das paixões, né? Aí nós vemos aí, quando a gente fala em passional, a gente vê nesse sentido de posse, às vezes ao extremo mesmo, que é quando a gente chega na questão mesmo do marido, que às vezes tira a vida da esposa porque não aceita uma separação. Todas as vezes que eu vejo algo desse tipo, o que mais me passa na mente, Toninha, é que eu vejo assim, esses dois espíritos agora se fundiram, se amarraram, né? Quantas encarnações serão precisas para refazer uma situação dessa? Às vezes a gente não tem noção disso, né? É um atraso, são séculos e séculos
que vão levar aqueles dois espíritos para resolver minimamente aquilo que foi causado por uma destemperança dessa daí, né? Por um momento de loucura. Tem que se unir, Madalena, não tem jeito não. Não tem escolha não. E quanto mais você luta contra isso, né? Que aí vem, pessoal, o interessante que é a questão do chicote da dor, né? Nós lamentamos, a gente acha a dor muito ruim. Mas se não fosse a dor, a gente não evoluía, né? É aquela história que no mundo existem injustiças, mas não existe ninguém injustiçado. O Haroldo diz sempre isso eu acho muito interessante. Existe injustiça no mundo? Existe, mas ninguém é injustiçado. Eu atraio para mim certas situações. Outro dia eu vi uma palestrante falando sobre isso. Como era que o espírito de alguém que era assassinado chegava no plano espiritual. E uma das coisas que eu achei interessante foi isso que ela disse. Ele atraiu para si esse acontecimento de algum modo. Não aconteceu totalmente por acaso. Alguma coisa ocorreu, tinha nas vidas dele, tinha na energia que ele carrega, que atraiu para ele esse fato, né? Foi algo certo que fizeram? Não. Mas terminou que, como o Haroldo diz, não existe ninguém injustiçado. Injustiça existe. Aí vocês conhecem esse personagem aqui? Olha aí. Quem retrata em si os louros dessa virtude, de qual virtude? Da humildade. Quem retrata em si, quem traz para si, quem consegue ser humilde, quem consegue refletir essa humildade de Deus. O que acontece? Essa humildade quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Eu não encontrei, não é só por a gente ser espírita não, mas quando eu estava fazendo, eu não encontrei outra personalidade melhor para falar de humildade do que o Chico, né? E o Chico fez isso, ele aceitou sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Foi isso que o Chico sempre fez, trabalhou e serviu a benefício de todos, sem cobrar, sem pedir, com aquele jeitinho dele. E eu acho engraçado que tudo que aconteceu de difícil na vida do Chico, ele encontrava uma explicação. Eu vi uma parte interessante que ele disse assim, a Cássio, quando eu era jovem, com aquela voz dele, quando eu era criança, eu tinha muito apetite, sabe, eu comia muito bem, só que na minha casa faltava tudo. Tinha dias que para a gente comer, a gente só comia um chuchu quando encontrava. Eram muitos filhos, meu pai muito pobre, e eu passei muita fome. Mas você já imaginou se tivesse comida à disposição na minha casa, como é que tinha sido? Né? Que eu tinha um apetite muito bom. Ou seja, ele tinha comido tudo que pudesse. Então eu tinha sempre essa visão. Madalena, às vezes, quando a gente fala do Chico, ela se revolta com a madrasta do Chico, né? E todas as vezes que ele fala dela, o que ele falava? Falei, foi minha professora. Foi ela que preparou tudo aqui para que eu viesse viver tudo isso. E quando eu escolhi essa foto aí, eu escolhi essa foto do beijo, porque eu lembrei de uma passagem interessante do Chico. Diz que foi uma vez um repórter, lá no centro onde ele trabalhava, e sentou do lado dele, ele sentou num canto da mesa, e a pessoa escrevendo, e quando terminou a reunião, muita gente no centro, todo mundo passava, ele dava a mão, a pessoa beijava na mão dele, e ele beijava na mão da pessoa. E isso foi se repetindo. Ele, com os lábios muito fininhos, né, Cássio, você conhece essa história, começou a sangrar, a ralar de tanto ele beijar. Aí o repórter chegou para ele e disse assim, até com pena dele, né? Mas Chico, por que é que todo mundo que passa aqui você beija as mãos? Ele disse, meu filho, é porque eu não posso me abaixar para beijar os pés. Sabe? Olha a força, o repórter deve ter sentido uma pancada do tamanho do mundo, né? Por que é que você beija a mão de todas as pessoas que passam? Meu filho, é porque eu tenho dificuldade para me abaixar e beijar os pés de quem passava aqui. Certo? E isso aí, a gente vê na vida do Chico, que não era coisa para que os outros vissem, não. Era o jeito que ele vivia. Era o jeito que eles viam as coisas. Outra passagem muito interessante, a casa do Chico, que eu sempre que vou no mercado, eu lembro disso.
que é a história da pessoa que foi para o mercado com ele começou a escolher lá as hortaliças. Aí ele pegava um tomate bem bonito, botava na bolsa, aí pegava um murcho, botava na bolsa. Aí pegava outro bom e assim ele ia. E uma pessoa viu, quem é que faz isso quando vai no mercado? Ninguém, né? Escolhe os melhores. A pessoa chega, e por que você pega um bonito e pega um ruim? Não. É porque se eu pegar os bons, quem vier depois de mim só vai encontrar os ruins. Então eu vou pegar um bom, um bonito, e vou pegar um mais murchinho, porque quem vier depois de mim vai encontrar ainda alguns que são bons. Então essas situações são situações que nos mostram a diferença evolutiva nossa ainda para essas pessoas, né? Muito bonito as coisas do Chico. E ele dizia muito isso, né? Que quando tivesse que retornar para o plano espiritual, ele iria retornar muito leve, porque ele não tinha acumulado nada aqui. Tudo que chegava de dinheiro, entrava no bolso, era só o tempo dele tirar e repassar já para alguma outra coisa, né? Que ele iria voltar, não ia deixar nenhum tipo de bem. O bem que ele tinha era uma casa que era como usufruto, que ele estava ali enquanto estivesse encarnado, mas já tinha... já não era legalmente mais no papel dele, quando ele fosse, nem sair, ele levaria. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Aí ele ainda vai mais longe aí, ó. Eu não tinha prestado atenção nisso, ó. Assimilando desse modo a bênção do equilíbrio, altamente equilibrado. O Chico era uma pessoa extremamente equilibrada, né? E substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas, né? Jamais espalha, jamais quer que sejam ditas. Outra história do Chico que eu achei... Porque assim, pessoal, quando a gente fala sobre essas pessoas, a gente acha assim que algumas coisas que a gente tem acesso, eles não faziam. Aí é a história que eu achei interessante também. Diz que todas as vezes, no finalzinho da tarde, traziam para o Chico uma xícara com líquidozinho preto. E o Chico tomava. E a pessoa disse, ficou esperando para saber o que era. E de tanto insistir, uma vez ele convidou que a pessoa tomasse com ele. Era Coca-Cola. Né? A pessoa trazia, agora o que ele tomava? Ele tomava um xícarazinho, 2 dedinhos de Coca-Cola. Né? E ele gostava do prazer lá dessa Coca-Cola. Né? Algo que para a gente acha, ou seja, não, ele é muito equilibrado e tal, ele não deve fazer isso. O problema não é tomar Coca-Cola, é você tomar 2 litros de Coca de uma vez só. Né? Aí é que está o grande problema. Você sabe da peruca? Da peruca? Não, Tui. O Chico era careca, né? Aí uma vez ele comprou uma peruca, ele estava colocando a peruca, ele estava sendo espelho do guarda-roupa dele. Aí ele estava arrumando a peruca, né? Aí a mãe aparece, tá diferente. Por que essa peruca? Isso é uma linda, né? Pensou, Manuel, eu não tenho direito de enfeiar o mundo. Essa peruca é para melhorar o seu visual. Humildade não é servidão, que é outro erro que a gente acha. Ah, menino, eu vou ser besta? Ser humilde é coisa de gente besta, né? Quem é humilde, quem deixa passar, quem não revida, eu não levo desaforo para casa. Olha que frase mais pequena que nós temos, eu não levo desaforo para casa. Às vezes a gente nem fala, mas a gente faz, a gente vive desse jeito. A gente não quer levar desaforo nenhum. O mínimo desaforo a gente já está puxando faca, né? Aí ele está dizendo o quê? Humildade não é servidão. Ser humilde, pessoal, não é ser escravo, né? Ser humilde não é servidão.
é sobretudo independência, é também liberdade, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem, né? Permanente renovação para o bem. Esse planeta que nós estamos, pessoal, é um planeta de provas e expiações. E às vezes nós não percebemos isso, ou nós não queremos perceber isso. Que é impossível a gente passar por aqui sem sofrer. Aqui a gente veio para isso. A gente está dizendo que você veio para sofrer? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aqui é um planeta de provas e expiações. Então aqui nós vamos ter descontentamentos, aqui nós vamos ter dores, aqui nós vamos ter doença, aqui nós vamos ter provação, aqui nós vamos receber na nossa família parentes que não são fáceis, do mesmo jeito que a gente também não é. Às vezes nós somos a pedra no sapato da família, nós somos a ovelha negra. E quem nos recebeu, não nos recebeu também de graça não, também houve motivo para isso. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão, que nós estamos num mundo de provas e expiação. Pois não é? Você citou a família que fez a palestra, né? Que atende a vida. Na verdade, eu atendo a palestra toda. E você citou aí alguns trechos chiques. E agora o exemplo do planeta ser de prova e expiação. E é perceptível que é uma pergunta, óbvio que eu tenho uma resposta na minha cabeça, mas essas pessoas que transmutaram as coisas negativas dentro de um planeta de prova e expiação, certamente, de maneira íntima, elas eram felizes. Né? Tanto a família que perdeu o filho, a filha do caso, que fez a floresta, por ter sentido o apoio de se dobrar à situação e ter se tornado humilde e transmutar aquele sofrimento em algum tom, certamente desencarnaram ou já eram felizes durante a vida, mesmo estando no planeta de prova e expiação. Eu acredito que sim. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Se você acha que a humildade, nesse sentido, dentro de um planeta de prova e expiação, é possível trazer no nosso esse tipo de felicidade. E a outra pergunta, até onde você enxerga que a questão material, a prosperidade material, afeta essa humildade que o Evandro está trazendo dentro dele. Mas a grande questão é assim, ó. Quando a gente começa a falar dessa... a nossa visão ela é muito limitada. Esse é o nosso grande problema. Nosso grande problema do nosso sofrimento do planeta também é essa nossa limitação. É nós não nos percebermos como seres universais. Como algo, nós somos muito maior do que... Santos, você disse nesse instante que você não era nada, é bem pequeno. Você já está dizendo que é muito maior do que... Então nós somos muito maior do que nós podemos imaginar. E nessas idas e voltas, certo? Muita coisa que a gente vem aqui já está planejado. A gente já sabia que ia acontecer. Eu não lembro agora que eu estou encarnado, mas eu escolhi que ia acontecer. Lembrei agora da mãe do Jacob, aquele garotinho. Quem é que acha que a mãe dele não sabia que aquilo ia acontecer? Que aquilo dali não tinha sido planejado? Que explicação tem uma criança pequena, que entre aspas não fez mal nenhum, passar por uma enfermidade daquele jeito, a família, a mãe passar por tudo que ela passou, lutar do jeito que ela lutar, mobilizar o mundo do jeito que mobilizou, e a criança ainda vinha desencarnar. Quem é que acha que isso foi por acaso? Não pode, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Então, nessas dores que se transformam em florestas, né, que isso está acontecendo a todo instante, em todos os momentos, existe o dedo de Deus nisso aí. E existe principalmente o nosso consentimento. Existe o nosso consentimento. E por que eu aceito esse tipo de prova? Porque eu tenho alguma ligação muito forte com isso. Eu lembrei agora aqui, a Cássio. Pois não, meu irmão? Não, pode falar, depois eu falo. Aqui não acredito, não aceito, por falta de humildade mesmo. E nós viemos para cá para sofrer. Todos nós, segundo o texto do Evangelho, bem sofrer e mal sofrer, o Espírito escreve. O Espírito diz
Então, em outra coisa interessante é que sim, dor e sofrimento são coisas diferentes. E às vezes a gente não percebe isso. Dor e sofrimento são coisas diferentes. Tem gente que sente dor e não sofre. E tem gente que sem dor sofre muito mais. Em relação às posses materiais, que é outra coisa interessante, todas as vezes que eu vejo, que eu penso sobre o Chico Xavier, que eu penso sobre a Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis, a gente para ser feliz precisa de muito pouco, Edson. A gente não conseguiu compreender isso. O nosso sofrimento, esse problema que nós temos com as posses materiais, é porque nós não percebemos isso ainda. Que para mim ser feliz, eu não preciso disso tudo que eu acho que preciso. O difícil de eu conseguir essa equivalência entre as posses e a humildade, ou a posse e a felicidade, é não saber ainda separar esse tipo de coisa. Porque quando a gente sabe minimamente fazer isso, equilibrar essas situações, você consegue transitar em qualquer local. Quem é que acha que se o Chico tivesse muita posse, ele não seria feliz do mesmo jeito? Por quê? Porque está na essência dele, espírito. Agora nós ainda estamos muito distantes disso. Estamos andando e já estamos muito melhor do que a gente era. Eu sempre digo isso, às vezes, outro dia, eu lembro disso, um dia a Luana disse, eu achei grato. A gente conversando, não sei o que foi que a gente falou, que a Luana disse assim, às vezes, eu não sei porquê, que eu sou espírita há tanto tempo, e às vezes eu tenho vontade de matar alguém. Eu disse assim, Luaninha, você já melhorou, foi muito, porque antigamente você matava mesmo. Você não tinha só a vontade. Entendeu, Edson? Ou seja, nós já evoluímos muito, pessoal. A mensagem que nós temos é a mensagem de esperança. O mundo está melhorando, por incrível que pareça. A gente acha que não, porque não tem olhos para ver isso. Mas está melhorando. Aos poucos a coisa está andando. Lentamente Nós nos revoltamos, o meu maior problema é a revolta, sabe? Eu não sei. Não, está tranquilo, eu acho que aqui já está concluído, quase concluído aqui. A dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico, é emocional, e tudo isso. A dor física influi no emocional, no psicológico. E o psicológico pode influir no fisiológico. Então, o que dói mais? É a dor física ou é a dor psicológica? Sem dúvida nenhuma, a dor psicológica. Porque a dor física você toma um remédio, né? Você toma antitirona, coisa aí. E olha o que é essa questão dos sentimentos. E o quanto a gente é fadado para essa evolução. Eu vendo você com teu filho aí, eu olhando aqui para o meu, e eu olhei para a Ismélia e lembrei do Cássio. Quem é de nós que somos pais, que somos mães, que a gente pensaria 2 vezes em trazer o sofrimento do filho para a gente? A dor do filho para a gente? Nenhum momento a gente pensaria nisso, em mim. Todas as vezes quando o Alan era pequeno, que eu levava ele para vacinar, quem saia chorando era eu. Não era não, Madani? Quase toda vez era isso. Se eu pudesse, eu assumiria aquela dor, aquele sofrimento por ele. Isso é uma prova, pessoal, que dentro de nós existe esse germe. Está entendendo, Edson? Dessa perfeição. Essa é a prova que isso existe. Tá? Para concluir, sobretudo a independência, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivar a humildade, é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Olha, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Recomeçar. Aconteça o que acontecer, vamos plantar amor. Vai recomeçar. Nós vamos chegar nesse ponto, pessoal. Tenho certeza, nós vamos chegar nesse ponto. Quando eu disse aqui que a dificuldade maior que eu tenho de me revoltar, é porque o doutor Bezerra diz que na fase que a gente está passando aqui, nós temos 2 desafios principais. Dois desafios básicos. O primeiro é não nos tornar mal como existem os maus aqui. Que existe corrupção, existe muita coisa ruim. Então, eu não passar para esse lado. Até aí está bem para mim, sabe? Eu me seguro.
e o segundo é não se revoltar com isso. Aí não dá para mim, sabe, cara? Aí nisso aí eu ainda peco muito. Eu me encontro revoltado com certas coisas que eu vejo, com a diferença social e outras coisas dessa daí que a gente sabe o que é. Então você não se tornar aquilo, eu acho mais fácil. Acho que eu já andei um pouquinho em relação a isso. Mas ainda não me revoltar com isso e fazer isso aqui, cultivar a humildade para frente, sem prender-se e projetar o melhor em si mesmo sobre o caminho do mundo. Olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Né? Ué, aqui tinha... Eu apaguei e esqueci de colar. Olha aí, Erickson. Apaguei e esqueci de colar. Refletindo-a do céu para a terra, empenhou de redenção e beleza. Olha aí, para finalizar. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. O maior, o Espírito mais elevado, que já veio à terra, que é o quê? Que é o nosso modelo e guia. Como foi que ele chegou aqui? Chegou na manjedoura. Para que humildade maior do que essa? Como foi que ele retornou? Foi naquele funeral grandioso dos grandes reis? Não. Foi na morte na cruz. Né? Então, Emmanuel, como sempre, ele sempre termina dando aquela alfinetada, que é o tiro de misericórdia, né? Na situação toda. Então, refletindo-a do céu para a terra, refletindo a humildade, empenhou de redenção e beleza o Cristo de Deus, o maior Espírito, o Espírito mais elevado, que nasceu na palha da manjedoura, está ali a palha da manjedoura, do outro lado é ali a cruz, pessoal, e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, quem somos nós para acharmos ainda que a gente não precisa ser humilde? E a gente precisa trabalhar isso cada vez mais. Até para que a gente consiga viver um pouquinho melhor, pelo menos sem muita doença, sabe? Se a gente conseguir retornar, já está de bom tamanho. Porque voltar muitas vezes a conta é grande, a gente vai ter que vir muitas e muitas vezes. Meus irmãos, muita paz para todos. Tem um avisozinho aí, ô Isméria? Tem não? Então vamos para a prece final, né? Deixa eu apagar a luz, que eu gosto de rezar no escuro. Tá certo. Se você quiser, eu acendo essa, não tem problema não. Então elevemos mais ainda o pensamento ao alto. E agora nesse momento para te agradecer, Senhor Jesus. Te agradecer por ter vindo até esse planeta, por ter nos deixado a prova viva da humildade. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tu existir nesse planeta e jamais ter voltado. A tua mensagem é forte e viva em nossos corações. Talvez a gente não perceba, talvez ainda a gente não te siga, mas com certeza a tua luz está a brilhar acima das nossas cabeças e das nossas mentes, como um farol que vai nos guiar em direção ao alto, em direção ao teu amor supremo. Te pedimos, Senhor, que através dos nossos irmãos, dos espíritos benevolentes que trabalham aqui na crosta terrestre, possamos nós receber o auxílio das bênçãos da luz que vem de Ti. Que essa luz do Teu amor supremo possa se espalhar por todo o nosso planeta, entrando nas grades dos presídios, entrando nos leitos dos hospitais, nas UTIs, repassando também desse planeta e chegando até o plano espiritual, onde muitos irmãos ainda sofrem, alguns por terem tentado abandonar a vida, por não ter a humildade de aceitar as provações essas que eram o caminho, que era o remédio necessário para o seu engrandecimento.
Te agradecemos, Senhor Jesus, por Tu falar sempre aos nossos corações e aos nossos ouvidos. Mesmo que a gente tenha dificuldade de escutar. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que Tu tem com todos nós. Que possamos, sim, entender que precisamos sempre nos melhorar. E que o caminho da evolução passa pelo processo da humildade. Nos auxilia, Pai, nos guia e fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.